O nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Aquele que me segue não andará em trevas. E Emmanuel comenta na lição 166 do livro Fonte Viva, com o título de Sigamo-lo. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar fanatismo e discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre, contudo a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhes os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. É interessante a gente parar para analisar o seguinte, que qualquer pessoa que pegue o Evangelho de maneira imparcial, que faça uma leitura como se estivesse fazendo uma leitura de um romance, de um livro qualquer, e quando eu falo do Evangelho, é você pegar o Novo Testamento, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. O Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Esses 4 evangelhos. Qualquer pessoa que faça essa leitura vai reconhecer ali uma história diferenciada. Uma história de uma inteligência muito à frente de sua época. Uma história trazendo comportamentos, trazendo roteiros que, quando seguidos com atenção, revolucionam a nossa vida. E muitas das vezes a gente fica no início apenas como um mero leitor. Você está lendo por curiosidade, está vendo como é que são as nuances, as histórias ali. Agora, quando você começa a tomar coragem de praticar o que você está lendo e começa a sentir o efeito das leis de causa e efeito, aí o que acontece? A nossa vida começa a ter um tempero diferenciado. Então, por quê? Porque o próprio mestre que fala que aquele que me segue não andará em trevas. Pode até ser que, dependendo do meio onde você se situe, você fique realmente isolado do restante. Mas você, se o restante todo estiver em trevas, você não estará em trevas. Vamos explicar melhor, né? É porque ele vem trazendo algumas normas para a gente de comportamento, por exemplo, que são revolucionárias porque rema contra a nossa natureza, nosso instinto de conservação, por exemplo. Nosso instinto de conservação é de defesa, de revide, de ataque também, defesa e ataque. Aí de repente vem Jesus e fala pra gente, ó, a regra é amar ao próximo como a si mesmo, amar inclusive os inimigos. Então se bater numa face, dá outra face. Se alguém exigir a capa, dê a túnica. Se exigir que você caminhe 1000 passos, caminhe 2000. Isso qualquer pessoa quando lê a primeira vez estranha, fala, peraí, isso aqui não é uma regra normal no mundo que a gente vive. Mas quem começa a praticar essa regra, começa a ter sua consciência tranquila, começa também a atrair para o nosso lado somente aqueles que são mansos e pacíficos também, e começa em pouco tempo a sair dessas trevas daqueles que não estão, né, nesse comportamento. Mas o que o Emmanuel vem chamar a nossa atenção aqui é que esse tempo, enquanto a gente conhece o Evangelho, até o momento em que a gente começa a praticar as leis que estão ali no Evangelho, ele vai trazer para a gente alguns desses verbos aqui. Ó. Primeiro, admiração, crença, defesa, confiança, esperança, até louvor. Mas todos esses verbos, se você não tiver a prática de alguma maneira, não estiver realmente seguindo Jesus, né,
esses verbos eles podem cair, segundo o autor aqui, Emmanuel, fala a admiração, pode transformar em êxtase inoperante. Que coisa legal, né? Olha como é que é bonito, mas eu não pratico nada e fica ali inoperante, não está fazendo diferença nenhuma para a minha vida. Ou então, é uma crença que pode gerar fanatismo e discórdia. Só o fato de eu virar assim, ó, o próprio Cristo está falando para mim, você deve amar a todos como a si mesmo, todos somos irmãos. Ah, mas eu gostei do Cristo, não quero nada com quem não gosta do Cristo. Ou pior, o que acontece na nossa cultura, né? São duas religiões diferentes que adoram o Cristo, mas que por não serem, por terem alguns pontos de interpretação divergentes, eles acabam se degladiando. Então entra no fanatismo e na discórdia. Ou então aquele que vai defender a revelação de Jesus, mas também ó, a defesa considerada isoladamente pode gerar divisão, que é o sectarismo e cegueira. Né? Ele vem trazer cada um aqui para a gente, a confiança, que pode ser uma força inerte também, ou então esperança, que é só expectativa sem trabalho. Olha só que coisa complicada, né? Tem gente, eu tenho fé em Jesus que ele vai me ajudar. É só estender a mão que você vai chegar ao teu objetivo. Mas não, você fica pedindo a Deus para vir até a tua mão. Esquece do busca e achareis, bater a porta que a porta vai abrir, esquece isso tudo. Né? E ele vem dizendo para a gente, aquele que me segue não andará em trevas. Mas a pergunta que a gente faz aqui nesse momento é, para quem está me ouvindo aí agora, o que será seguir Jesus? Né? Uma das coisas eu já falei, é você praticar aquilo que você está estudando. E o que seria essa prática? Primeiro, uma preocupação comigo mesmo, de começar a analisar em mim, através do autoconhecimento, ver aquilo que eu ainda estou desafinado com as leis do Evangelho, aquilo que eu não consigo praticar, por fraqueza, por qualquer problema ainda, eu não consigo colocar aquilo na prática, e começar a fazer um trabalho de estar se acostumando com esses novos conceitos e estar experimentando também quais são os efeitos da prática desses novos conceitos. Mas, acima de tudo, ele também vem falar aqui para a gente se colocar no serviço cristão. Quando a gente começa a descobrir também que sozinho a gente não consegue, quando a gente começa a descobrir que esse mundo é um mundo de muita dor, e que às vezes o simples fato de você estender a mão, você pode estar salvando uma vida do seu lado, e pode estar salvando uma vida com coisas muito mais simples. Eu conheço casos de pessoas que não se suicidaram por conta de um sorriso, por conta de um aperto de mão, por conta de um abraço, silencioso, sem palavras, só o gesto. Né? Quando a gente começa a descobrir isso, a gente vai colocar assim, ó, a prática, que o seguir, são duas coisas. Uma, está buscando diariamente a sua reforma, mas naquela coisa, né? O Chico Xavier tem uma frase maravilhosa, ele fala assim, ó, aos outros eu dou o direito de serem como eles quiserem ser, agora a mim eu dou o dever de cobrar a cada dia que eu seja melhor do que eu era antes. Junto com isso, a gente começa também a olhar pelo próximo, porque vai ter coisa que você fazendo sozinho você não vai conseguir, mas quando você começa a estar estendendo a mão para os próximos, você vai encontrar solução para um monte de problemas que você não estava conseguindo ter no próximo. Ou então, como já foi até dito por Emmanuel em uma lição agora passada há pouco tempo, as mãos do teu lado começam a te ajudar de maneira, né, que muita gente vai interpretar como milagre, vai dar essas denominações por aí, mas é o simples fato do seguinte, se eu estou fazendo mal a alguém, eu vou atrair o mal não só daquela pessoa, como daqueles que amam aquela pessoa também, se eles não estiverem numa etapa evolutiva maior. Agora, quando eu começo a fazer o bem, aquele que está sendo beneficiário tem os amigos dele espirituais, encarnados e desencarnados. Eles vão estar olhando o gesto, vão estar simpatizando com a gente, vão estar se juntando a gente também nos nossos defeitos e nos ajudando também nas nossas dificuldades. Então, vamos colocar aqui para a gente, né? Quando ele fala que ó, aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situe fora do serviço cristão. O serviço cristão vai se dividir em duas coisas. Uma, a nossa autorreforma, a nossa adaptação diariamente dentro do vigiar e orar. Outra, a gente fazer a diferença, ajudar aqueles que estão mais próximos que a gente. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo a excelsa luz. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.